E agora a gente abre a parte do Vitória com destaque para dois empates extremamente valiosos que o Vitória teve fora de casa. O Vitória via com 0 ponto. Nas últimas 3 rodadas, somou 5 pontos, empatando com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e empatando com o Fluminense do Rio. Esses pontos são extremamente valiosos, porque são aqueles pontos que você não colhe da árvore. Você precisa de uma atuação boa. As coisas precisam todas canalizarem para que você consiga resultados Você como arruma mais esse. um pontinho e gera como se tivesse uma vitória fora. Exatamente. Resultados. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Vitória quase vence, inclusive. Tá? Então vamos para a primeira tela do Vitória, que é a tela das 5 rodadas. A gente traz essa tela para todos os times. Tá? E aí o Vitória tem uma largada muito dentro ali das suas perspectivas, né? Dentro da sua média. Claro que 2013 distorce para cima, mas se você pegar o drama de 2024 e se você está vendo o recorte do Vitória, só do vídeo do Vitória, a gente no vídeo do esporte, a gente traz esse gráfico. Então, quem está vendo a live acabou de ver o gráfico que a gente trouxe do Vitória 2024, que foi toda uma campanha de recuperação. Esse ano, Carpini ele já começa fazendo um trabalho muito lógico, muito estruturado. E eu assisti no jogo ontem, antes de começar a partida, entrevistaram o Carpini e a entrevista dele foi de uma sobriedade, de uma inteligência. Ele falou: eu não vou aqui ficar dando entrevista dizendo que a gente vai para cima, tá dizendo que a gente vai tentar jogar de igual para igual com o Fluminense. A gente vai fazer um jogo estratégico aqui, procurar as alternativas. É claro que a gente vai deixar o Fluminense jogar mais, sabe, numa coerência, sem querer ser o que não é. Uma distância tão grande, tá? De alguns treinadores que ficam com conversas arrogantes, teóricas. Carpini ali, ó, colocando cada coisa em seu lugar, sem diminuir nada o Vitória com isso, pelo contrário. E aí o time entra muito consciente do que é para fazer e faz. Então, Mioca, a gente vê o Vitória começa esse brasileiro como se estivesse continuando o Brasileiro 2024 sob o comando de Carpini, né? Eu acho que essa Sim, é sim. a sensação que se tem. Do Vitória é muito competitivo, não tem um super elenco. Você veja só, Oswaldo entrou ontem. Eu não acreditei. Oswaldo entrou e tava 1-0, o jogo foi 1-1. Foi isso. E nem entrou bem, né? Não, veja só, eu acho que ele não tem mais como entrar bem. Não tem mais Mas condição também, acho. Né? Entrou para você, tô dizendo, a fragilidade do elenco. Oswaldo jogou uma partida de Série A em 2025. Oswaldo jogou no Sport em 2017, sentenciaram que ele não tinha mais como jogar uma Série A. 8 anos depois, Oswaldo jogou pelo Vitória. Do Fortaleza 2019. Não, de lá pra cá ele já jogou Libertadores, meu irmão. É porque. Eu acho que ele não jogou jogou Libertadores, não. Eu acho que ele joga Sul-Americana. Sul-Americana, né? E aí depois ele é emprestado. É emprestado. Em 2025. É loucura. Detalhe, a renovação dele foi bem simbólica. Né? Se falava que o Vitória nem contaria com ele, ele jogou, pô. Eu acho que esse é o ponto que você destacou muito bem, né? Desde o ano passado, o Carpini conseguiu encontrar o tamanho, o discurso certo para dentro do clube. Claro que ano passado ele conseguiu, eu até considerei ele o melhor treinador do ano passado do Nordeste, assim, mesmo com o Vojvoda tendo feito a campanha que fez também na Série A, mas eu achava o trabalho dele quase improvável fazer o que ele acabou fazendo, né? Quase colocando o Vitória mesmo, brigando. Assim, chegou o momento olhar mesmo para a vaga da Libertadores, poderia ter acontecido. Então, o momento hoje do Vitória é, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro. Não foi um jogo que o Vitória teve tranquilidade. Não, o Arcanjo teve que trabalhar muito. Mas é uma equipe que está sempre viva no jogo, porque mesmo ainda com as limitações, as dificuldades que tem, abriu o placar contra o Atlético Mineiro. Aí toma um empate. Aí tinha muito tempo para segurar o jogo. Fez o 2-1, meu velho. Aí tomou um empate, levou a pressão no final, mas segurou esse empate lá fora. Contra o Fluminense, 1-0, e com dificuldade também, e até o finalzinho faz lá o gol. Contra o Fortaleza, chegou a tomar o gol, né? O gol de empate. Fortaleza quase vira a partida. O Vitória também
em nenhum momento morre por completo na partida. Está lá vivo e, além de estar vivo dentro do jogo, ele mostra que ele pode, em algum momento, vencer o jogo. Ele poderia ter vencido o jogo contra o Galo, poderia ter vencido, aliás, venceu o jogo contra o Fortaleza. Então, há uma maneira de se reconhecer até mesmo nessas limitações. Eu ainda acho que tem umas dificuldades, ainda tem a questão do camisa 9, vez ou outra vai ter uma necessidade de ter um jogador mais goleador. O Kaiser ainda está tentando se adaptar, né, para ver se consegue estrear pelo Vitória, mas até aqui é um Vitória que conseguiu dar respostas nessas últimas 3 rodadas, que já dá para imaginar que dá para brigar novamente por essa permanência, e aí vai depender mesmo do que desenrolar a equipe até daqui para frente. Então vamos para o segundo slide do Vitória, Márcio. E a gente traz 5 pontos em 5 rodadas. E a gente vê que é uma pontuação que dá uma tranquilidade maior. Isso tudo que a gente acabou de falar está refletido na tela, tá? 21% das equipes com 5 pontos em 5 rodadas caíram. 9 de 42. 9 de 42. São exceções, a gente pode dizer, tá? Mas há risco, ninguém está dizendo que não tem risco. A gente até traz uma continha ali para a Libertadores, do Vitória, que ano passado brigou, tá? E para você ter ideia, é um percentual maior, é por isso que eu trouxe. É só para ilustrar que com 5 pontos em 5 rodadas é mais comum terminar entre os 8. Eu não estou nem falando ir para a Libertadores, eu estou falando terminar entre os 8. Sempre que a gente colocar Libertadores aqui, entenda terminar entre os 8. É mais comum terminar entre os 8 do que ser rebaixado. 33-21. Então, Cássio, depois de 2 derrotas, primeira e segunda rodada, no ano passado a gente chamou de equalizou. Agora já é mais do que equalizou, né? Agora o Vitória já solidifica essa. Até porque são 3 jogos fora e 2 em Salvador. Então é um início de campanha bem ok do Vitória. E é uma reação a partir de um ótimo nível de competitividade nesses jogos. É só você olhar como os roteiros das partidas. O jogo de Belo Horizonte faz 1-0, o Atlético empata, faz 2-1, o Atlético empata, e no fim das contas aguenta 9 minutos ali de pressão para não tomar virada e defende o ponto. Vai para o jogo do Barradão, o jogo seria duro, mas querendo ou não, Vitória conseguiu a 3ª vitória em cima do Fortaleza, mas faz 1-0, Fortaleza empata, Fortaleza chega a ter um gol anulado, depois o Vitória vai lá e faz o gol. Nesse jogo, o Fluminense abre o placar, você parece que o Fluminense... Detalhe, era um Fluminense com 100% com o Renato Gaúcho, tá? Juntando brasileiro e sul-americano, o Fluminense que tinha vencido todos os jogos desde que o Renato chegou. Agora, as 2 vitórias dele no brasileiro na última bola. Dessa vez tem uma hora, futebol tem o dia contrário, né? Porque a vitória sobre o Bragantino e a vitória sobre o Santos tinha sido uma aos 45 e a outra com o Samuel Xavier na última bola. Dessa vez foi o Vitória lá no finzinho, fazendo gol, mas o Vitória vai lá e empata também. Então, assim, a batalha do Vitória nessas 3 partidas é algo que, pensando a longo prazo para essa competição e ser do mesmo trabalho do retorno do ano passado com o Carpini, aquele terror do Vitória para ficar na primeira divisão talvez não exista esse ano. Porque o trabalho ele começa a dar sinais começa a dar sinais do mesmo nível de competitividade que teve com o Carpini, e nesses 3 jogos são partidas contra times que você enxerga na primeira parte da tabela, sobretudo o Fluminense agora. O Fluminense talvez no primeiro momento não, mas já agora, você já, até pela posição que ele está, mas agora você já começa a ver o Fluminense ali na primeira página, assim, na primeira página, parte alta. E o Atlético Mineiro, muito mal no campeonato, mas eu não aquele dado, tá ali, eu acho que tá fazendo hora extra, embora tenha vencido seu primeiro jogo. E o Fortaleza, mesma situação, mas era um time que terminou no G4 ano passado. No fim das contas, essa sequência, essas 3 rodadas pontuando que o Vitória teve, foram assim, num cenário que, antes de o campeonato começar, colocar assim, o Vitória vai fazer 5 pontos aqui. Talvez ninguém colocasse. Porque a gente, dentro daquela lógica, o torcedor, se colocar o torcedor coloca aqui o Vitória, o torcedor mais ferrenho, não o conceito bota as derrotas, mas aquele ferrenho bota que o time vai terminar invicto, que o time vai pontuar nas 38 rodadas. E pô, ganhou fora, empatou, ganhou em casa, empatou fora e tá resolvido, pronto. Mas num cenário mais racional, esse jogo dá para ganhar, aqui é no máximo ponto, aqui é derrota. E dentro dessa lógica, talvez o Vitória não fizesse 5 pontos nesses jogos.
Talvez o aceitável, só, o Vitória vai fazer 3 pontos. Ganha do Fortaleza porque tá ganhando, ganhou no passado, ganhou na Copa do Nordeste, mas não sei se pontua contra o Atlético Mineiro do Mineirão e contra o Fortaleza no Maracanã. No máximo 1 ponto, aí o cara bota 4 pontos. Contra o Fluminense no Maracanã. O quê? Contra o Fluminense no Maracanã. Eu falei qual time, desculpa? Fortaleza. Não, é porque Fortaleza bota 3 pontos contra o Fortaleza no Barradão e 1 ponto contra o Fluminense no Maracanã. Eu acho que seria além da conta. Então, para esse corte, o inicial, no fim das contas, a gente que está vendo, como o Fred falou, esse corte do Vitória, o corte anterior foi o do Sport. A gente estava fazendo as distorções. No fim das contas, a distorção do Vitória, a real distorção do Vitória, é ter perdido do Juventude, sendo a derrota de um mando de campo que é difícil. Mas, tirando isso, a derrota para o Flamengo, que detalhe, competiu contra o Flamengo também. O único jogo que o Vitória realmente não competiu, no fim das contas, foi contra o Juventude. Contra o Flamengo. Ainda que o Flamengo tenha feito uma boa campanha, mas o jogo estava 1 até a reta final. Então o Vitória, ele pontuou nas últimas 3 e competiu nas últimas 4. Sendo que nessas últimas 4, por exemplo, tinha o Flamengo, tinha o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Fortaleza. 4 times que antes do campeonato começar, você colocava como 4 equipes qualificadas. O Fluminense, a gente estava com uma certa dúvida com o Fluminense, mas já teve as mudanças, já trocou de treinador, as principais peças voltaram a jogar bola, Cano voltou a meter gol, a área está sendo um ótimo jogador que é. Então, para mim, esse é o principal ponto. É que o Vitória, neste momento, o Vitória consegue ser muito competitivo, inclusive com roteiros de partida, roteiros difíceis. O do Barradão, por exemplo, o Flamengo faz 1-0, reage 1-1, toma gol no final, toma o gol do Atlético Mineiro rapidinho, faz outro 2-1, depois toma um gol, consegue segurar, toma o gol do Fluminense, reage. Todos os jogos, o Vitória ele não está sendo um time onde um determinado roteiro mata o time. Ó, se abrir o placar, o Vitória não reage. O Vitória não consegue reagir. Esse tipo de coisa simplesmente não acontece. Então, são 4 rodadas sendo competitivo e 4 rodadas com... Ou seja, ele somou 5 de 12. 5 de 12 num recorte difícil. Porra, para mim é um bom desempenho. Distorce, naturalmente, a derrota para o Juventude. Ressalvo, mais uma vez, o fato de que é um mando de campo onde muita gente vai sofrer. E ainda mais quando tem o pênalti que arrumaram com o Juventude contra o Mirassol ainda para. Mas enfim. Ó, um ponto também só a destacar ainda do Vitória é essa sequência de jogos que virá, viu, Fred? Uma sequência que eu considero boa. É o Grêmio, que agora vai estar com o Mano Menezes, né? É um jogo no Barradão, um jogo bem. Assim, considero um momento bom ainda para pegar o Grêmio. Pelo Grêmio desse brasileiro até aqui é o melhor jogo do mundo. É, isso. Claro que, enfim, é estreia de treinador. Tirando o esporte, né? É, isso. Aí depois tem o Ceará, tudo bem, é fora de casa, mas queira ou não, o adversário. Um jogo jogado. Você vê de igual para igual. Tem o Vasco em casa e depois o clássico contra o Bahia, para depois ter o jogo contra o Santos. Muito boa a tabela. Uma sequência que dá para imaginar a recuperação com aqueles pontos perdidos no começo. Muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Vamos então passar para a próxima tela do Vitória, Márcio, por favor. Que é justamente a tábua de salvação do Vitória, né? O Vitória, a gente já... Veja só, a tônica é pontos valiosos. O Vitória só fez um confronto direto contra aquelas 6 equipes e foi fora contra o Juventude. Então, o Vitória está atingindo pontos onde, na nossa projeção aqui, a demanda é pequena de pontos. Ele está ganhando pontos que são realmente pontos valiosos. A gente projeta 4 pontos nos jogos fora de casa contra Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Fortaleza. Ele já arrumou um ponto. A gente projeta 7 pontos em casa contra essas mesmas equipes, ele já arrumou 3. Tá? Já empatou com o Atlético Mineiro fora, que a gente considera num grau de dificuldade acima. Então, nessa tábua de salvação, a gente percebe o quão positiva é a campanha do Vitória, porque o Vitória já enfrentou times dos 4 níveis, mas só um do nível de baixo. Quando a gente pega o Ceará, por exemplo, é diferente. O Ceará veio contra o Bahia fazer seu primeiro jogo hoje com o 2º degrau. Ele estava todo concentrado nos 2 níveis mais fáceis, digamos assim. Então, são pontos realmente bem valiosos do Vitória. E aí a gente vai para outra tela, que é justamente um que Minhoca entrou um pouquinho, a gente até teria isso para ver aqui nessa tela, né, Minhoca?
que são as metas por blocos de 6 rodadas, concentrando na permanência, 45 pontos. E aí a gente tem o Vitória, que se vencer o Grêmio em casa, fecha com 8 pontos, a gente projeta 7 a cada 6 jogos, e com 8 pontos ele já tem um a mais, já consegue um bônus ali importante, e a gente vê a possibilidade do Vitória fazer isso, né? E aí, Minhoca, tem aquele segundo quadrante que você citou, que é um segundo quadrante muito bom para o Vitória, né? Isso. Sobretudo pelo começo dele, né? Corinthians fora ali, que eu diria que é o jogo mais complicado, mas a depender, se ele conseguir surfar bem o começo desse segundo bloco, chega bem mais confiante, né, para enfrentar esse Corinthians aí. Não sei que... Isso aí, 11ª rodada, é finalzinho ali, né, da paralisação, né? Isso. Então, ali, basicamente, antes da... A 12ª contra o Cruzeiro, ele deve jogar, né? Porque o Cruzeiro não tá no Mundial. Então, Isso. Então, ali depois do segundo bloco para. É antes da data FIFA, aí tem antes a da data FIFA. E depois o jogo do Cruzeiro, né? Antes da pausa. Então, exatamente. Eu acho que se o Vitória conseguir aproveitar bem aí 50% da pontuação, que eu estou colocando até de maneira razoável, consegue se estabilizar ali no meio da tabela, e o quanto ele puder somar mais para ganhar uma gordura, melhor ainda para o Vitória. Então, é tentar aproveitar essa sequência, que eu considero uma sequência boa para pontuar. Então, dessa forma, a gente fecha o raio-x aqui do Vitória. Como eu falei no começo, tá? Vitória, Fortaleza, Bahia e Ceará estão muito no meio do campeonato. A gente não tem como fazer projeções mais precisas ou mais alarmantes, porque eles são times que estão jogando o campeonato ali no bloco central. Não tem nada muito definido. Eles podem ser campeões, eles podem ser lanternas, ainda há no alcance desses times absolutamente todas as possibilidades, e a gente não tem como fazer o programa com todas as possibilidades. Repito, no caso do Sport, a gente precisa jogar uma luz, porque o Sport já está determinando limites para sua campanha. Já tem um padrão negativo no caso do Sport, que já desenha um campeonato, possivelmente um campeonato com boa parte dele dentro do Z4, tá? O Sport fechando o bloco 1 dele, com uma vitória, ele já está devendo, já vai jogar devendo. Os blocos passam a ser de 8 para os exatamente. Então, nesse contexto, é por isso que o caso é mais grave lá do Sport que a gente tratou.